De ontem, a partir das 5 horas da tarde, começou um movimento nas redes sociais sobre as novas manifestações ou a intensificação delas, com a previsão na segunda-feira de uma greve geral. Hoje nós já temos a movimentação de caminhoneiros e também de manifestantes e populares na porta das unidades do Exército. Amanhã, domingo, tem a previsão de uma grande manifestação por vários pontos do país. Hoje, nós temos novos registros de interdições ou manifestações nos estados. O que você pode atualizar para a gente? Existem sim, viu, William? Só para a gente começar e finalizar essa parte que você disse sobre a dificuldade dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que alguns condutores abandonaram os veículos e aí a retirada acaba sendo difícil, dificultando essa liberação das rodovias com os veículos abandonados. Hoje, no estado de Mato Grosso, a rodovia que liga a região sul à região norte do estado já está novamente interditada. Essa informação foi confirmada há cerca de 20 minutos. Essas imagens do alto, inclusive, que revelam que cerca de 500 veículos chegando na capital em Cuiabá. Eles estavam na região norte, em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e em Sinop, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital do estado. Eles chegaram hoje por volta das 4 da tarde, eles foram recepcionados ali por uma espécie de um comboio da Polícia Militar, orientando. Eu conversei com a assessoria do governo do estado, conversei com a assessoria do município, que também me reafirmou que o objetivo é de manter a ordem, o fluxo de veículos e que eles de fato vão acompanhar as manifestações. Existe um local, conforme as imagens já vão narrando com muita clareza, que vai servir de um certo estacionamento e que amanhã é na frente do Exército. Em Cuiabá, esse chamamento, essa concentração, segundo um organizador do evento, a ideia é ficar por pelo menos 2 semanas na concentração. Essa foi a informação repassada à nossa equipe ainda hoje. E aí existe o quê? Um certo levantamento nas redes sociais que essa concentração em todos os estados é por conta dos resultados, ou melhor, do resultado das eleições do último final de semana, que elegeu o candidato e ex-presidente Lula, e Jair Bolsonaro não saiu vitorioso. Outros organizadores já falam que jamais é a mando de Jair Bolsonaro e que não é um ato de campanha, não tem nada eleitoral, é de fato não querendo que um ato de Lula aconteça, que ele assuma aí em janeiro. Então, não querem ligar a imagem de Jair Bolsonaro, que está em silêncio ainda sobre esse ato. Ele chegou a falar com seus apoiadores que eles liberassem as rodovias, que esse ato não é legal, de impedir o direito de ir e vir, só que isso não surgiu efeito como era aguardado. E só para finalizar, William, uma informação que acaba de chegar, que Augusto Aras enviou uma solicitação ao ministro da Justiça, Anderson Torres, de que seja feita uma força-tarefa nessa região exatamente do estado de Mato Grosso e que as rodovias sejam liberadas na região entre Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Um levantamento que existem cerca de aproximadamente somente 5 viaturas da Polícia Rodoviária Federal naquela região e um efetivo com cerca de 54 homens somente, o que dificultaria essa segurança, esse reforço, essa visibilidade, né, das forças de segurança sobre essas ações, essas interdições. A gente continua acompanhando. Ainda nesta edição eu volto com atualização sobre essa região do estado de Mato Grosso. E aqui na capital federal, essas outras imagens que também revelam que na frente do Exército aqui, uma concentração, muita gente orando, rezando, com alimentação, chegando de diversos estados e que estão planejando amanhã uma nova ação, uma concentração aqui na região da Esplanada dos Ministérios e na frente do setor militar também. William. Bom, essas imagens que nós estamos mostrando são imagens de Brasília, certo? As imagens de Cuiabá estão sendo geradas agora pela nossa equipe, pelo Vini, Alex, a turma de Cuiabá tá mandando para a gente as imagens, e são imagens muito fortes, de um número grande de caminhões. Preocupa em função dessa mobilização de parar
toda aquela região. Nós temos a preocupação das autoridades que estão monitorando. Existe uma certa dificuldade para poder fazer essa cobertura, porque quando a imprensa se aproxima dos manifestantes, talvez por uma questão de preocupação de serem identificados ou a identificação de alguma liderança, é muito difícil você chegar no centro, né, desta manifestação. A gente está fazendo isso, acompanhando, trazendo informação de todo o Brasil, você trazendo de Cuiabá. Aqui em São Paulo, a informação que nós recebemos, a nossa equipe está desde cedo lá, eles pretendem ficar a madrugada inteira se preparando. Olha, essas são as imagens novas que acabam de chegar do fim de tarde de Cuiabá. Para os senhores que acompanham a Jovem Pan News, para a gente ter uma noção do tamanho dessa manifestação e como ela está ganhando corpo. E existe sim uma mobilização que começou, na verdade, na semana passada, na segunda-feira, em São Paulo, pelos caminhoneiros. Em outros estados, isso aconteceu pela movimentação popular e não pelos caminhoneiros. Porém, no dia 2, nós tivemos uma grande manifestação. Aí veio a fala do presidente pedindo a liberação das estradas, isso aconteceu. E agora, principalmente a partir das 5 horas da tarde de ontem, começa uma grande mobilização em função de divulgação de live, em função de divulgação da campanha desta greve, um chamamento para essa greve na segunda-feira. Nós não temos como confirmar se vai acontecer a greve ou não, porém, as informações apontam que vários empresários vão aderir, mas a gente só consegue avaliar isso na segunda-feira. A equipe de jornalismo da Jovem Pan está de plantão e nós vamos atualizando. Miguel Daúde, comentarista Pan, já está chegando. Miguel, você está me ouvindo bem? William Travassos. Boa noite. Estou sim, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Estou te ouvindo muito bem e acompanhando o relato dessa situação. Então, Miguel, aqui em São Paulo, os manifestantes estão em frente ao Comando Militar Sudeste. Ele está lotado, né? Os manifestantes dizem que vão varar a madrugada já nessa mobilização. E o que a gente percebe é que os conservadores, os parlamentares eleitos, não assumiram essa bandeira. A gente não tem uma liderança política e os manifestantes fazem questão de frisar isso. Olha, não tem nenhuma interferência política ou política partidária. Na verdade, é a população que não está satisfeita com o resultado. A sua avaliação, lembrando que existe uma investigação na Polícia Federal para saber se existe algum tipo de investimento, né? Algum tipo de apoio por parte de algum grupo tentando fomentar esse tipo de mobilização, de ato antidemocrático. Miguel Daúde. William, eu acho que a insatisfação, né, dessas pessoas é muito grande, né? Eles não concordam com o resultado das urnas. Isso é um direito que todos têm, ou aqueles que não estão de acordo com isso podem se manifestar. Mas, William, vamos ser bem pragmáticos, tá? Eu acho que na vida a gente ganha pela objetividade e pela observação simples dos fatos, né? Não há nenhuma possibilidade de que essas manifestações levem ao resultado que se pretende os manifestantes, ou seja, não permitir que o candidato eleito Lula não possa assumir. Esqueçam isso, gente. Esqueçam isso. A gente viveu alguns anos de movimentos que tinham uma polarização muito grande dentro da sociedade. E isso acabou não dando resultado para o presidente Jair Bolsonaro. Eu estou aqui muito em linha com o que o presidente Jair Bolsonaro disse, que é contra, né, que não se deve fazer essas manifestações impedindo o tráfego de veículos, né? Não é o caso dessa de Cuiabá. A gente vê ali em Cuiabá, essa região onde está tendo essa manifestação, não está obstruindo, talvez, naquele momento, qualquer circulação. E esse movimento, ele só vai levar a uma coisa: um desgaste ainda maior do avanço que se pretende ter em relação à consolidação dos votos que o presidente Jair Bolsonaro teve. Eu acho que essa manifestação
você pode fazer, mas eu acho que esse resultado é nulo. O Exército não vai tomar nenhuma providência neste sentido. Isso acaba polarizando mais a situação, prejudicando mais o Brasil. Eu acho que nesse momento nós temos que fazer uma reflexão, né? O que aconteceu, né, para que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fosse eleito presidente do Brasil? A urna não funcionou, não sei. Eu acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer. E nós não podemos continuar com os mesmos erros daqui para frente. Porque eu acho que 2026 vai chegar logo e esse cenário pode mudar. Agora, mas com esse posicionamento, com essa... eu não digo a manifestação, eu acho que a manifestação é importante. O que você não pode é pedir para que o Exército anule a eleição. Miguel. Desculpa, William, eu fico muito revoltado com isso, porque eu sou muito pragmático, eu sou objetivo, todos que estão me ouvindo sabem o que eu penso. Agora, não sei aonde isso vai chegar. A manifestação é um direito constitucional, fato, né? O que você não pode é atrapalhar o direito de ir e vir, trazer um transtorno para a sociedade, enfim. Quando você fala da intervenção militar, né, eu conversava mais cedo com um repórter que esteve no centro da manifestação e ele usou essa expressão de intervenção militar. E os manifestantes falaram assim, não, nós não queremos intervenção militar. Nós estamos chamando o Exército. Eles mudaram o termo, talvez porque já... acredito que tenham entendido que você não consegue fazer uma intervenção militar. O que estão pedindo é praticamente impossível. Então, eles mudam e fazem uma espécie de chamamento.